Décima primeira semana do tempo comum. Estamos na segunda-feira, 17 de junho, seguindo o nosso programa Deus Está Comigo, uma meditação que serve como impulso para a nossa vida de fé e, sobretudo, para a nossa comunhão com Deus por meio da Escritura Sagrada. Nos reunimos, você e eu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os textos sagrados nesta semana vão nos ajudar a entender, sobretudo, a oração que fizemos ontem no domingo. Olha só a oração que fizemos. A oração da coleta é muito importante. Aquela oração inicial em que o presidente da celebração faz em nome da comunidade, coletando, recolhendo todas as intenções para serem depositadas sobre o altar sagrado. Para que tudo isto posto sobre o altar se una ao sacrifício santo de Cristo, que é feito em honra ao Pai. Então, na oração da coleta, é sempre ali, como que dizer, uma síntese do espírito da liturgia daquele dia em que celebramos, em especial no domingo, dia do Senhor. Olha só que lindo. A oração da coleta diz: ó Deus, força daqueles que esperam em vós. Esperar em Deus é um movimento de cada homem, de cada mulher. Mas esperar em Deus não significa ter tempo apenas de bonança. Temos dificuldades. Por isso a oração segue, né? Sede favorável ao nosso apelo, ou seja, ponha o seu olhar, a sua atenção àquilo que nós pedimos. E, como nada podemos em nossa fraqueza, olha que reconhecimento, né? Como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça. Lembra que eu sempre gosto de insistir essa via de mão dupla, a graça de Deus, que é um ato protagonista, Deus por primeiro, essa graça que vem a nós, e a nossa abertura e nossa liberdade, para que essa graça nos adentre e renove nossas forças. Sempre o socorro da vossa graça nos dê, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade. Muito importante. Tocar tanto no nosso íntimo que nós queiramos, não só a gente não deve somente agir num ato mecânico, nós devemos querer. O querer é a motivação para o que estamos fazendo, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade. É sempre oportuno nos perguntar qual é a vontade de Deus para mim, para o Senhor, para a Senhora. É de que nós sejamos felizes. Felicidade que não implica em dificuldades, em desafios, em problemas. Por favor, querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Olha só, como é que nós seguiremos a vontade de Deus? Como nós faremos? Como nós iremos aplicar essa vontade do nosso cotidiano? Seguindo os vossos mandamentos.
amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a alma, com toda a força, de todo o coração, e amar ao próximo como a nós mesmos. Muito bem. Tendo feito este apanhado e, ao mesmo tempo, debruçado sobre essa síntese da oração desta semana que nós estamos a celebrar, a 11ª semana do Tempo Comum, nós continuamos com o primeiro livro dos Reis, no capítulo 21. Neste capítulo nós vemos muito a presença da idolatria no seio de Israel, no seio da monarquia de Israel, e há algumas personagens, sobretudo aquela personagem que é motivo da entrada do mal neste reinado, que é a figura de Jezabel, né? Ela será de fato a que vai incidir sobre a figura do rei Acabe, que é o rei de Samaria. Temos a figura de Nabote, de Jezrael, um homem temente a Deus, e ele tinha uma vinha num lugar chamado Jezrael, que era próximo ao palácio de Acabe, rei de Samaria. E aí Acabe, Acabe como rei, desejoso de possuir aquela vinha, fará de tudo para que a vinha de Nabote se una ao seu pertence, à sua propriedade. Só que Nabote vai dizer que não, porque aquela terra é herança dos seus pais, os pais de Nabote, e por isso ele não queria desfazer-se. Era um modo de mostrar toda a honradez da pessoa de Nabote e o quão honrada era a memória dos seus pais. E Acabe volta triste, aborrecido e irritado para casa. Quando lá deitado, a mulher dele, de Nabote, de Acabe, pergunta o que aconteceu, porque está triste, não quer comer. Então fala toda a situação do que acontece, e aí então Jezabel incita, né, dizendo: bela figura de rei de Israel estás fazendo. Levanta-te, toma alimento e fica bom de humor. E nesse ínterim, o que acontece escreve cartas dizendo que Nabote estava com atos perversos e que agiu contra Deus. O que acontece? As pessoas da cidade avançam sobre ele e matam o senhor, o Nabote, que dessa forma começa a ter agora aqueles bens passando a ser do rei Acabe. E Nabote amaldiçoou a Deus e ao rei. Em virtude disso, levaram-no para fora da cidade e mataram-no a pedradas. Depois de tudo isso, o que acontece? Jezabel disse a Acabe: levanta-te e toma posse da vinha. Quando Acabe soube que Nabote estava morto, levantou-se para descer até a vinha e dela tomar posse. Por que eu falei que esse trecho do capítulo 21 vai ser muito importante? Porque é que os desdobramentos dessa ação idolátrica vinda por Jezabel vai indicar a ruína do reino e uma maldição que será lançada sobre o rei Acabe e sobre sua esposa Jezabel. Mas eu quero fazer aqui um parênteses. É preciso sempre que nós tenhamos cautela ao ler os textos sagrados, para que nós não entremos sempre naquela visão, vez ou outra, ou quase sempre, machista, como se
Jezabel fosse a dominadora e Acabe fosse o dominado e o inocente o manipulado. Não. Vamos ter cautela. É como quando se diz que o pecado entra por Eva. Sim, Eva foi tentada, mas Adão também foi tentado. Então nós não podemos nos deixar ser tocado pelo vírus do Éden, que nos leva a sempre culpar o outro para não reconhecer nossas faltas e não reconhecer o nosso papel frente ao sim ou ao não ante as tentações que nos chegam. É muito fácil escolher alguém e dizer que foi por causa dessa pessoa a assumir a sua responsabilidade. E aí, então, o Salmo 5º vai, então, pedir: atendei ao meu gemido, ó Senhor, escutai minhas palavras, ficai atento ao clamor da minha prece, ó meu Rei e meu Senhor. Este salmo poderia estar meio que perdido, mas não. Esse salmo está aqui tendo em vista os desdobramentos desse capítulo 21 do primeiro livro dos Reis, que nós iremos acompanhar. O Evangelho, novamente o Evangelho de Mateus, capítulo 5, Nosso Senhor Jesus Cristo faz a memória da famosa lei de Talião, olho por olho e dente por dente. Nosso Senhor novamente está ensinando os seus discípulos a serem diferentes daquilo que era pregado à época. Jesus diz que não, eu não digo isso, olho por olho, dente por dente. Ao contrário, não enfrenteis quem é malvado. Se alguém dá um tapa na face direita, oferece à esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dê o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vire as costas a quem te pede emprestado. Duas coisas aqui muito importantes. Primeiro, nós como cristãos temos que ser diferentes. Ô padre, isso é difícil. Eu assino embaixo. É difícil. E eu não sou modelo, não. É difícil. Muito difícil, tento diariamente, estou sempre suplicando a graça de Deus, é difícil. Sobretudo quando nos magoam, quando nos ofendem e quando, sobretudo, atingem nossa confiança, aí fica difícil. Mas devemos seguir em frente tentando. Quanto ao empréstimo, dá a quem te pedir, não vira as costas a quem te pede emprestado, é uma temática muito complicada e que você em casa não pode tomar como uma leitura máxima ou um ordenamento meu. Muita cautela a quem é possível emprestar e a quem não é possível, sobretudo quando temos experiências negativas. O padre pediu, Nosso Senhor pediu, e agora não. Discernimento na aplicação dos atos de caridade. Se você emprestou a alguém e essa pessoa não honrou, usou de má fé, atingiu a sua confiança, ore por ela, mas se você sentir, não empreste de novo. Mas se você sentir que deve emprestar, empreste. Isso porque por que eu estou enfatizando? Para que a vida de fé seja uma vida de maturidade e não uma vida de ingenuidade. Porque o padre diz que sim. Não. Discernimento no que você vai fazer. E lembrando que toda escolha gera consequência. Não vamos agora ficar com medo, fechados, paralisados. Lembremos-nos que o amor expulsa, bane o medo. Então nós não podemos agir por medo, devemos agir com prudência e pelo amor.
Deus está comigo e é Ele que vai nos ensinando sobre esta água em nossa vida, a sua bênção, hoje e sempre. Amém. E a você, Shalom. Alleluia.